Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar hoje com as nossas videoaulas, um tanto improvisadas, mas temos que continuar com os nossos conteúdos, nossos aprendizados, ok? Hoje nós vamos estudar a parte de força de atrito, tá? Já havíamos comentado nas nossas aulas presenciais um pouco sobre o assunto, e hoje nós vamos definir um pouquinho melhor o que seria a força de atrito, tá? O atrito ele vai existir toda vez que nós tivermos duas superfícies em contato, tá? Elas estando em movimento ou não, ok? O atrito ele se divide em duas partes, o atrito estático e o atrito cinético, tá? O atrito estático vai ocorrer quando essas superfícies que estão em contato, tá? Elas não estejam em movimento, ou mesmo que a gente tente fazer com que uma dessas superfícies entre em movimento, a força de atrito vai ser alta o suficiente para impedir esse movimento. Ou seja, aqui no exemplo, ó, eu tenho o bonequinho aqui forçando esse bloco, tá? Com uma força F. Porém, como esse bloco está em contato com a superfície, entre o bloco e a superfície existe uma força de atrito, tá? E essa força que o bonequinho está aplicando sobre o bloco não é mais intensa que a força de atrito entre o bloco e a superfície. Nesse caso, nós teremos uma força de atrito estática, tá? Pois temos a ausência do movimento, ou seja, o bloco e a superfície não estão em movimento, tá? Assim, nós teremos também o atrito cinético, que já é quando uma das superfícies estão em movimento, tá? Uma das superfícies que estão em contato está em movimento, tá? Aí tá aqui assim, ó, definido. Assim como no atrito estático, as superfícies estão em contato, pois para haver atrito temos que ter superfícies em contato. Porém, o corpo já está em movimento. Uma das superfícies está se movimentando. Dessa forma, a força de atrito possui um valor menor do que quando o corpo está parado. Então aqui, ó, temos o bonequinho já em movimento, tá? Tá aqui, ó, o vetor aceleração em relação a esse conjunto aqui, ó, tá? A força que o bonequinho está fazendo já é maior do que a força de atrito entre o bloco e a superfície. Nesse caso, a força de atrito passa a se chamar de atrito cinético, tá? E essa força de atrito cinético, ela vai ser menor do que a força de atrito estático, tá? Então, atrito estático sempre vai ser maior do que o atrito cinético, né? Não sei se vocês vão se recordar do exemplo que nós tínhamos dado na aula presencial do carro enguiçado, né? Então eu tenho um carro que está enguiçado, né? E eu quero que ele comece a se movimentar, quero empurrar esse carro. No instante que a gente for começar a empurrar o carro, a gente vai ter que aplicar uma força muito mais intensa do que depois que esse carro atingir o movimento que a gente precisa, tá? Ou seja, antes dele entrar em movimento, nós estamos, vamos dizer assim, rompendo uma barreira que é a barreira do atrito estático, tá? Depois que ele entra em movimento, esse atrito já passa a se chamar atrito cinético. Então, consequentemente, a força que nós teremos que aplicar, ela pode ser um pouco menor, visto que o carro já está em movimento, ok? E tanto o atrito estático quanto o atrito cinético, tá? Nós iremos calcular através dessa expressãozinha aqui, ó. Força de atrito vai ser igual a
coeficiente de atrito vezes a normal, pois o corpo está em contato com uma superfície. Então, todo o corpo que está em contato com uma superfície, está apoiado sobre uma superfície, nós temos a normal. Beleza? Vamos prosseguir então. Prosseguindo para um plano inclinado, tá? Plano inclinado vai ser quando uma determinada superfície formar um ângulo em relação à horizontal. Ou seja, nós temos uma superfície plana e horizontal, tá? Aqui, ó. Aqui é o plano horizontal e nós temos uma superfície inclinada, tá? Entre essa superfície inclinada e o plano existe um ângulo, tá? E esse ângulo, quanto maior, né, quanto mais elevado, mais difícil será a gente percorrer essa superfície aqui inclinada. Um exemplo é uma rampa, né? Uma ladeira. Quanto mais inclinada é a ladeira, né, mais difícil é para a gente subir essa ladeira, mais força nós teremos que aplicar sobre os nossos pés, nosso corpo terá que aplicar mais força para poder percorrer essa superfície inclinada, ok? Aí nós temos diversas situações num plano inclinado, tá? A primeira delas seria o corpo em equilíbrio, tá? Então tem um bloco aqui, ó, esse quadrado aqui, que é o bloco, tá? Tem uma força peso, ou seja, essa massa aqui atuando sobre, sofrendo a ação da aceleração da gravidade, vai ter uma força peso apontando sempre para baixo, tá? Como esse bloco está apoiado sobre uma superfície, nós temos a normal, que é sempre o que? Perpendicular à superfície. Como a superfície está inclinada, a normal vai estar o que? Inclinada. Dessa forma, a normal inclinada e o peso apontando para baixo, eu não tenho como fazer nenhuma relação entre peso e normal. Para isso, a gente vai decompor o que? A força-peso. Desculpa. Decompondo a força-peso no eixo Y e no eixo X, ou seja, a gente vai traçar dois eixos ortogonais para que possamos decompor essa força-peso nesses dois eixos ortogonais, eixo Y e eixo X, ok? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai decompor essa força-peso, tá? Operação de vetores, lembra? A gente tem aqui, ó, a força-peso, repara aqui, força-peso apontando para baixo, e as duas componentes que a gente vai encontrá-las através dessa operaçãozinha aqui, ó. Aqui é como se nós tivéssemos um triângulo, tá? Triângulo retângulo com um ângulo formado aqui entre eles, tá? Então eu tenho aqui a força-peso fazendo o papel da hipotenusa, a componente da força-peso no eixo Y fazendo o papel do cateto adjacente e a componente do eixo da força-peso no eixo X fazendo o papel do cateto oposto, tá? E para encontrar o valor desses dois componentes, Px e Py, a gente vai utilizar esse cálculo aqui, ó, tá? Então temos aí, ó, no eixo X, tá? Para a gente encontrar o valor de Px, a gente vai utilizar o seno do ângulo, tá? Então o seno do ângulo vai ser o que? O cateto oposto, que é o Px, né? Fazendo o papel do cateto oposto, dividido pela hipotenusa, que é a força-peso, tá? Se a força-peso está dividindo, passo para o outro lado multiplicando, vou achar o valor de Px.
que vai ser a força peso vezes o seno do ângulo, ok? Já no eixo Y, iremos utilizar o cosseno, tá? Cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente, no caso, está sendo substituído, fazendo o papel do PY, tá? Então a gente vai encontrar o PY da mesma forma que vimos acima. Vai ser PY igual a P vezes cosseno do ângulo, ok? Aí como que a gente vai utilizar isso de forma prática, né, no exercício? Então a gente tem um exemplo aqui, ó, um bloco, tá sobre um plano inclinado. Esse plano inclinado tem um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, tá? Esse bloco possui uma massa de 10 kg, uma aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, e ele está parado, ou seja, a aceleração dele é igual a zero, tá? Ou seja, essa força F aqui, ó, que está atuando no corpo, está fazendo com que ele fique em equilíbrio, ou seja, ele não desça nem suba, certo? Então ele está no momento em que está atuando a força F, no momento que está atuando a força F, ele está parado, ou seja, aceleração igual a zero, tá? Como nós tínhamos visto, toda vez que a gente tiver massa e aceleração da gravidade, a gente encontra logo força-peso, que vai ser massa vezes aceleração da gravidade. Vamos encontrar um peso de 100 newtons para esse bloco. Continuando, nós iremos identificar as forças atuando no bloco, além da força-peso, tá? Temos a normal, temos a força F, que está fazendo com que o bloco permaneça em equilíbrio, parado sobre o plano inclinado, e as duas componentes da força-peso, Px e Py, tá? Então precisamos encontrar o valor dessas duas componentes. De que forma? Utilizando as expressões que nós vimos antes, tá? Então, ó, Px, a gente sabe que vai ser força-peso vezes o seno do ângulo, que no caso vale 30 graus. Seno de 30 graus vale 1/2, ou meio. Multiplicado pela força-peso, que vale 100, 100 vezes 1/2, eu vou ter Px igual a 50 newtons, tá? Nesse caso aqui, eu não teria, vamos dizer assim, a necessidade de encontrar o valor de Py. Por quê? A normal, ela está apontando para cima e o Py apontando para baixo. Em relação à inclinação aqui do plano e um possível movimento do bloco, a normal e o Py, eles iriam interferir no movimento? Não, não iriam interferir, tá? Ou seja, a normal e o Py, eles possuem o mesmo valor. Com isso, eles se anulam. Se a normal estivesse valendo, por exemplo, 70 newtons, o Py também teria que valer 70 newtons. Se não, se a normal valesse mais que o Py, o bloco ia subir. Ou se o Py fosse maior que a normal, o bloco ia descer. Certo? E não é isso que ocorre. Ok? Então, nesse exemplo aí, nós não teríamos a necessidade de encontrar o valor de Py. Por isso, nós só encontramos o valor de Px. Ok? Então, pela segunda lei de Newton, né? Lei fundamental da dinâmica, nós sabemos que a força resultante atuando em um corpo é massa vezes aceleração. Como eu tenho o valor da força F, quer dizer, eu preciso saber o valor da força F e já tenho o valor de Px, vou encontrar através da massa vezes aceleração, tá? Px vale 50, a massa vale 10 e a aceleração vale 0.
está negativo de um lado, passa para o outro lado positivo. Então a força que mantém o bloco em equilíbrio vale 50 newtons. Beleza? Então, galera, é isso por hoje. Nós encerramos por aqui, tá? Tem mais alguns exercícios que para vocês tentarem fazer em casa, tá? Exercícios número 1 da página 383, número 8 da página 385, número 10 também da página 385, exercício número 2 da página 386, exercício número 1 da página 389, tá? Então, tentem fazer. Esses exercícios já envolvem força de atrito e plano inclinado, e alguns deles utilizam os dois conceitos, tanto de força de atrito quanto de plano inclinado, tá? Então, na próxima aula nós iremos corrigir, e caso vocês tenham alguma dúvida na resolução desses exercícios, vocês entrem em contato comigo, tá? Através do e-mail, estou à disposição, hein? Ok? Então, estudem, permaneçam aí confiantes de que isso vai passar, tá? E até breve. Abraço a todos.